Santo-me, Senhor. Vem para manifestar tu poder, tu grandeza em la vida de tu povo em nesta manhã. Porque aqui há pessoas, meu Padre, que se encontram necessitadas, angustiadas, deprimidas, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e elas necessitam de uma resposta, necessitam de um toque de tus manos, um simples toque de tus manos, Senhor, pode cambiar por completo estas vidas. Espírito Santo, vem ao encontro de tu povo agora, vem para levantar o ânimo, despertar a fé, levantar ao caído. Deus, penetra tu poder em estas vidas para que a profecia se cumpra em la vida deles. Ah, meu Deus, há muita gente, Senhor, que pensa que seu problema já não tem mais solução, pensa que seu caso é um caso perdido. Há pessoas, meu Padre, a ponto de hacer uma loucura, a ponto de deshacer seu matrimônio, de abandonar todo, a ponto de huir, desaparecer por este mundo, porque já não suporta mais tantos problemas, tantos pleitos, enfermidades, carências econômicas. Há pessoas, ó Deus, que hasta já perderam as ganas de viver. Vem sobre elas a hora. Toca-me, Padre, toque nestas vidas a hora, em nome de Jesus. Hable com Deus a hora, cuente-lhe a Ele seus problemas, suas lutas, suas desilusões, seus fracassos, suas frustrações. Procure neste momento desahogar-se com Deus. Ele está aqui para escutar a sua oração, Ele está aqui para manifestar-se em sua vida. Hable com Deus, clame a Deus. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo, meu Senhor. Vem para liberar, para restaurar, para ser todo novo em nestas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mire, Deus hará todo noivo em sua vida e nesta manhã, amém? E nesta manhã você tem que crer que haverá uma transformação, um milagre. A profecia vai a cumprir-se em sua vida, a promessa de Deus vai a cumprir-se, amém? Incluso há uma canção muito bonita que me gusta muito, se chama El Justo, El Justo, amém? Vamos a cantar esta canção agora. El Justo, vamos a cantar uma canção muito bonita. Yo sé puedo pasar muchas pruebas, pero nada me hará dejar de creer em ti, porque em tus promessas
tus promessas. Eu estou seguro. Eu estou seguro. E nesta fé eu sei que vencerei. E nessa fé eu sei que vencerei. Eu nunca vi al justo. Eu nunca vi al justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar el pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar-se tu poder. Quem em ti confia não se aflige. Quem em ti confia não se aflige. Mira lo alto, e crê em tu poder. E nesta confiança, sou um vencedor. Como el monte de Sião, foi a permanecer. Eu nunca vi al justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar el pão. E não viu José pode passar muitas provas. Pero nada me hará deixar de crer em ti. Porque em tus promessas eu estou seguro. E nesta fé eu sei que vencerei. Eu nunca vi al justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar el pão. E não viu manifestar-se tu poder. E não viu manifestar-se tu poder. Amém. Pode sentar-se. Mire, aqui disse: José pode passar muitas provas, muitas lutas. Amém. Pero nada me hará deixar de crer em ti. Isso é muito importante, porque desafortunadamente há muita gente que tem fé, crê em Deus, siga Jesus, vem na igreja quando tudo está bem, tudo está favorável, tudo funciona de maravilha. Pero quando vêm problemas, quando vêm lutas, quando vêm dificuldades, muita gente se aleja da presença de Deus, se aparta de Deus. Muita gente fracassa em la fé, desanima em la fé, quando são em los momentos difíceis de la vida, nos momentos de lutas, dificuldades, tribulações, aflições, que mais necessitamos usar a fé, mais necessitamos crer em Deus, confiar em Deus, estar apoiados em la palavra de Deus. Amém?
Compreende, sim ou não? Pero muita gente hace ao revés. Quando vêm problemas, ela já deixa de crer em la profecia, em la palavra de Deus. Não, você tem que perseguir suas metas. Você tem que estar aferrado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não falha. Não é porque enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, que Deus nos abandonou, que Deus se olvidou de nós outros. Não, isso não significa nada, porque mientras uno viva neste mundo, vai ter lutas. Mientras você esteja neste mundo, você vai ter lutas, problemas. Quantas decisões equivocadas que tomamos em la vida, em el passado, que nos traem problemas hasta hoje. Sim ou não? Observe você. Há decisões equivocadas que uno toma em la vida que traz sérias consequências, traz problemas por muitos anos, problemas familiares. Por exemplo, Jacob foi um homem de fé, pero antes que Jacob tivera seu encontro com Deus, antes que Jacob se entregara a Deus e passara a viver apoiado em la palavra de Deus, Jacob tomou decisões equivocadas na vida. Ele defraudou a seu padre e a seu irmão, querendo a bendição da primogenitura, e Jacob teve que huir de la casa de seu padre, porque defraudou a seu padre, seu irmão, e ele usou. Salió com uma mão adelante e outra atrás, sem nada, e foi para as terras de Labão, que era seu tio, para trabalhar ali. Perdeu todo por uma decisão equivocada, porque ele pensava que, fazendo umas trampas, não? Que trançando, ia avançar, ia conquistar. Como muita gente pensa, não? Há muita gente que disse que ele que não trança não avança. Não é verdade? Sim ou não? E a pessoa trança e se mete em um montão de problemas. Cai em um montão de problemas. Sim ou não? Problemas legais, problema com a justiça, problema com a família. Se você sembra lo malo, você vai cosechar lo malo. Lo que uno sembra, uno cosecha. Seja você de Deus ou não seja de Deus. Creia você em Deus ou não creia em Deus. Este em la igreja ou não este. Se você sembra uma mala semilha, você vai cosechar malos frutos. Aí depois, a culpa é de Deus? Deus é o culpável? Pense comigo. Vamos a usar a cabeça. Use a cabeça, a inteligência. É muito fácil echar a culpa em Deus. É muito fácil echar a culpa em outras pessoas, em os familiares, por problemas que enfrentamos, por decisões equivocadas que nós outros tomamos. Compreende você? Jacob sofreu, remiu em las terras de Labão. Ali ele trabalhou duro, trabalhou pesado, e ele, quem ganhou a seu padre e a sua irmã, acabou sendo enganado também por Labão, por seu tio, porque ele isso um propósito de trabalhar grátis por el amor de la mulher que ele amava. Queria casar-se com a mulher, pero quando completou os anos que haviam sido determinados, pactados, seu tio deu a outra irmã, que era mais feia. Sim,
tinha os olhos caídos. E você sabe, não? La noite escura, ele não viu nada. Quando se despertou por la manhã, que é isso? Era outra que estava ali, não era a mulher que ele queria. E tuvo que trabalhar mais todavia, mais 7 anos trabalhou para que dera a mulher que ele amava. Então já a coisa começou mal, porque já começou com 2 mulheres. E depois acabou tomando a concubina de uma, depois a concubina de la outra, e quedou com 4 mulheres. Tuvo filhos com cada uma deles. E os filhos não se entendiam bem. Tinham envidia um do outro. Os filhos não eram convertidos, não estavam entregados a Deus, não conheciam a Deus. Imagina o problema. E quantas pessoas hoje têm um montão de problemas porque tiveram um filho com várias mulheres? Porque muita gente se deixa influenciar por las emoções, os sentimentos. Muita gente não pensa, não usa a cabeça. Deus ha dado cabeça para pensar. Uno tem que pensar, pero uno usa o coração, e o coração não foi feito para pensar. O coração foi feito para sentir. O coração sente. Quem pensa é a cabeça. Pero uno toma decisões movido por el coração, por la emoção. Então, enquanto na persona já movida por la emoção, se junta com ela já, muitas vezes não se casa, já se junta de uma vez, mais fácil. E tem filhos, depois não funciona, se separa, depois se junta com outro ou com outra, tem filhos e se separa. E a culpa de los problemas é de Deus? Deus tem alguma culpa? Não tem culpa. Porque se uno toma decisões equivocadas, vai sofrer, vai ter problemas, é natural. Então, há que usar a razão, a inteligência, a fé racional, inteligente, não a fé emocional. A pessoa diz: não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, Deus vai bendecer, e a pessoa toma decisões à la ligeira e acaba metendo-se em problemas. Jacob teve muitos problemas porque seus filhos se peleavam, seus filhos tinham envidia, e Jacob teve um filho que se chamou José. Aquele filho foi o filho de sua vejez. Ele amava muito a José. E todos os hermanos de José, hermanos que eram do mesmo padre, pero de outras mulheres, tinham envidia de José, porque Jacob amava José. E José, ele foi um homem temeroso de Deus, fiel a Deus, amém? Ele buscou a Deus, ele hacía caso à palavra de Deus, e José recebeu uma profecia, recebeu na palavra de Deus, ele teve uma revelação, Deus lhe deu um sonho, amém? E mostrou que ia ser algo grande em sua vida, que ele estava trabalhando em la terra e seu manojo estava ereto, derecho, e os manojos de seus irmãos todos se inclinavam ao de ele.
Deus deu a revelação que ele seria engrandecido, ele seria grande. Isso ha generado mais envidia, mais envidia. Sus hermanos tiveram muita envidia de José. Chegaram a aborrecer, ou a ter ódio hacia José. Chegaram a planear matar a José. Imagina você, matá-lo, queriam matá-lo. Não teriam nada a ver com Deus, seus irmãos. E José foi injusticiado a causa disso, porque seus irmãos lo agarraram e lo venderam a uma caravana de ismaelitas que passavam por aquele lugar. Ele foi vendido como escravo. Queriam eliminar a José. Vivia em uma família disfuncional, onde havia muitos problemas, muitos pleitos, muita envidia, muito cedo. Pero José era de Deus, era um homem de fé, amém? Aunque ele sofreu rechaços, aunque ele sofreu injustiças, aunque ele foi vendido como escravo, em nenhum momento José perdeu sua fé, amém? Me explico? Em nenhum momento ele perdeu sua fé, perdeu a confiança em Deus, blasfemou contra Deus. Deus não me hace caso, eu creio em sua palavra, eu creio em suas promessas, pero agora, mire o que sucedeu, mis hermanos me venderam como escravo, para frustrar mis sonhos. Ele sabia que se fora fiel a Deus, se ele se mantivera fiel a Deus, Deus iba a honrá-lo, Deus iba a bendecir-lo, e seus sonhos iam a tornar-se realidade. Amém? Amém? Você acompanha o pensamento, o raciocínio, sim, não acompanha? Ele creia em las promessas de Deus. Ele crejou em la profecia, em la palavra de Deus. Crejou que Deus lo engrandeceria, que ele seria mais grande que seus irmãos. Ele seguiu em nesta fé. E chegando esta caravana, chegando a Egipto, esses madianitas lo venderam a um oficial de Faraó chamado Potifar, e ele começou a trabalhar, agir em la casa do oficial de Faraó. E agir, trabalhando naquela casa, Deus bendijo a José, amém? Ele tinha apenas 17 anos quando foi vendido ao oficial de Faraó. 17 anos. Era um jovencito, pero era um jovem responsável, era um jovem temeroso de Deus, amém? Ele não mirou para as dificuldades, não mirou para as circunstâncias, não mirou para os problemas, não foi rebelde, não se rebelou em contra de Deus, ele se mantuvo fiel a Deus. E porque ele foi fiel a Deus, Deus foi com José também, amém? Porque é assim, se unas com Deus, Deus és com uno, amém? Se uno és fiel a Deus, Deus és fiel a uno. Se uno obedece, pratica a palavra de Deus, uno vai cosechar os frutos. Lo importante é a confiança. Uma coisa é ter fé. Outra coisa é confiar. Parece lo mesmo, pero não é. Ter fé, todos têm fé. Todos ustedes têm fé. Todos teremos fé.
E a pessoa em certas situações, ela usa a fé, ela atua a fé, ela põe a fé em ação. Pero muitas vezes a resposta não vem de imediato, não vem de la noite à la manhã. Me explico? Aí entra quê? Entra quê? Não, tem que entrar a confiança, não a dúvida. Por isso que muita gente, está vendo? Muita gente tropeça, tem problemas, entra a dúvida, está vendo? Você mesmo digo, está vendo? Mira. Não tem que entrar a dúvida, porque aí tem que entrar em ação a confiança, que é você manter-se nesta fé, manter-se apoiado em las promessas de Deus, apoiado em la palavra de Deus. Amém? Mire, eu lhe estou ensinando nesta manhã a clave para que você vença nesta vida, vença os problemas desta vida. Amém? Ser um vencedor em todos os aspectos da vida, seja na vida familiar, em la vida física, em la vida econômica, em todos os aspectos. Você necessita atuar a fé e confiar. Confiar significa esperar com paciência, com certeza que aquela palavra de Deus, aquela profecia que você recebeu, aquela promessa vá a cumprir-se em sua vida, mais tarde ou mais temprano, não importa o tempo, vá cumprir-se. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai sair adelante. Esta tem que ser sua confiança. Amém? Me explico? Você, por exemplo, isso um voto com Deus, e nesta manhã, você apresentou a Deus um problema, um pedido, você se apoiou em uma profecia de Deus, a hora você tem que seguir confiado que esta profecia vai cumprir-se. Não significa que tem que acontecer de la noite à la manhã. Amém? É como o dízimo, por exemplo. A pessoa se torna dízimista, aí uma promessa de Deus. Deus disse no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10 em adelante, Deus nos manda a ser proeba com Ele, probar-lhe a Ele com os dízimos e as ofrendas. E Ele promete abrir as ventanas de los cielos e derramar bendição hasta que sobreabunde, e repreender ao espírito devorador. Amém? Aí um espírito chamado devorador, um demônio que atua em la vida econômica das pessoas, para pôr travas, para que a pessoa não progresse, não avance em la vida. Então Deus promete que quando a pessoa é fiel em seus dízimos, suas ofrendas de fé, Deus lhe abre as ventanas de los cielos e derrama bendição hasta que sobreabunde, e repreenda o devorador. Pero isso não significa que você vai dar seu dízimo hoje e amanhã já você vai ter as deudas pagadas, os problemas econômicos resueltos, que amanhã você já vai estar conquistando coisas grandes. Não, todo é um processo, passo a passo. Amém? Você vai começar a sair adelante, você vai começar a trabalhar melhor, vai conseguir trabalhos melhores, vai afirmar contratos melhores. Deus vai abrir portas para você, Deus lhe vai dar condições para que você possa pagar suas deudas, todo pouco a pouco, passo a passo. Depois Deus lhe vai dar uma visão para que você possa empreender seu próprio negócio,
e você vai abrir seu negócio e vai começar a sair adelante, Deus vai abendecer o negócio. Então, todos seguem um processo, não é uma marcha, não é de la noite à manhã que tudo vai cambiar. Por isso é necessário a confiança. Quando há uma confiança, há perseverança. Amém? Perseverança, me explico? La persona persevera em la fé. Você tem que perseverar em la fé, e você vai prosperar, você vai conquistar. Deus vai cambiar por completo sua vida. Eu lhe digo a você com toda a certeza, a fé de meu coração, de meu pensamento, Deus vai cambiar sua vida. Amém? Deus vai cambiar a história da sua vida. Deus vai curar, vai liberar, vai prosperar a sua vida. José, disse na Bíblia, que ele foi a trabalhar na casa de Potifar, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, aun sendo vendido como escravo. Ele foi varão próspero, e estava em la casa de Suamo, ele egípcio, e viu Suamo, que o Senhor estava com ele, e que todo o que ele hacía, o Senhor lo hacía prosperar em sua mão. Então se verifique você, que Potifar viu que era o jefe de José. Que é o que ele viu? Ele viu que o trabalho de José era bueno, tinha qualidade, hacía bem as coisas. Amém? Me explico? Hacía bem seu trabalho, e por isso seu trabalho prosperava em las mãos, prosperava. Assim hallou José graça a seus olhos, a los olhos de Potifar, e lhe servia, e ele lhe hizo maiordomo de sua casa, e entregou em seu poder todo o que tinha. Amém? Vê você que Potifar viu que todo o que José hacía benéfico, prosperava em suas mãos. Ele não conhecia ao Deus de José, mas ele veia algo diferente em José, veia que José era diferente de los demás. Me explico? Quando a persona é de Deus, ela é diferente. Você nota a diferença em la maneira de falar, em las atitudes de la persona. Amém? O comportamento de la persona. Ela não anda com chismes, falando mal da vida de los outros. Ela não se mete com a vida de los outros. Ela cuida de sua própria vida. Há muita gente que se preocupa mais com a vida de los outros que com sua própria vida. Sim ou não? Não é verdade? Não me interessa a vida de nada. Eu tenho que cuidar da minha vida. Você tem que cuidar da sua vida. Amém? Então, no trabalho não há pleitos, não há confusão, não há discussões, não há celos, não há envidia. A pessoa é recta em lo que hace, é justa, ela hace bem as coisas, ela é honesta em lo que ela hace, ela cumpre. Seu chefe pode confiar em ela, pode pôr ouro em polvo em la mano dela, que ela não vai defraudar, porque ela é de Deus. Amém? Me explico? Ela é de Deus. Pode pôr o dinheiro que sem sua mano, ela não vai defraudar, porque ela é de Deus. Esse é o caráter cristiano. E foi isso o que Potifar viu em José. Ele era justo em lo que hacía, era íntegro, tinha um caráter bueno, caráter de Deus. E por isso Potifar lo puso sobre toda a sua casa e entregou em seu poder todo o que tinha. Amém?
e a Bíblia diz assim, que aconteceu que desde quando lhe deu ele encargo de sua casa e de todo o que tinha, o Senhor bendijo la casa del egípcio a causa de José. Amém? Por causa de José, Deus bendijo la casa de Potifar. Deus prosperou em todos os aspectos por la fidelidade de José. Você me compreende? Estou sendo claro? Sim ou não? Me explico? E a bendição do Senhor estava sobre todo o que tinha, assim em casa como en el campo. E derrou todo o que tinha em mano de José, e com ele não se preocupava de coisa alguma, senão del pão que comia. E era José de hermoso semblante e bela presença. Você sabe, não? Todo caminhava bem, todo ia bem, ia avançando. Pero não podemos olvidarmos de uma coisa muito importante. Nós outros vivimos uma batalha constante contra as forças do inferno, uma batalha constante contra o diabo. E muitas vezes a pessoa está em la fé, buscando a Deus, ponendo por obra sua palavra, e a intenção do diabo é alejar a pessoa de Deus, é destruir a fé da pessoa, separar a pessoa de Deus. Me compreende você? Essa é a intenção do diabo, e ele sempre hará algo para tentar desviar a pessoa de Deus. José não tinha família, estava solo em Egito, solo, não tinha nada. E você sabe, a pessoa sola, não? Ela necessita de alguém, sim ou não? Necessita de alguém. Ele estava solo, e o diabo sabia disso. Então, isso que a mulher de Potifar, do oficial de Faraó, do jefe de José, puseram os olhos em José e quisera acostar-se com José. Uma trampa do diabo para destruir os sonhos de José, destruir a vida de José. Observe você como são as coisas, como é a vida. Uno tem que estar atento, com os olhos abertos, vigilando sempre, vigilando e orando, para que não caiga em las trampas do diabo. Amém? Jesus disse isso. Jesus ensinou: vigilad e orad. Amém? Primeiro uno tem que vigilar, tem que velar, e depois orar, para que não caiga na tentação, porque Satanás quer apresentar situações agradáveis, não? Pero com veneno, para destruir a vida da pessoa, para destruir os sonhos da pessoa. E a mulher, ela puso seus olhos em José e disse para ele: dorme comigo. E José não quis, não porque não era homem, não porque ele não lhe gostava, não porque ele não foi tentado, não. Seguramente José foi tentado, ele era jovem, era homem, por suposto, estava na flor da idade, estava solo, mas ele sabia que esta atitude não agradaria a Deus. Amém? Não ia agradar a Deus. Se ele aceitara esta proposta, todos os sonhos
iam a desabar sobre a sua cabeça. Me compreende usted? Usted tem que seguir em uma linha reta. Amém? Seguir em la fé, em fidelidade. Porque se você quer chegar allá atrás e você se desvia desta linha, você nunca vai chegar ali atrás. Você vai chegar ao outro lado. Compreende você? Sim ou não? Se traçamos uma linha reta aqui e depois uma linha paralela, com uma pequena desviação, não vai chegar no mesmo lugar, vai chegar em outro lugar. Compreende você? Então, José não aceitou isso. E ele disse assim para a mulher: é aqui que meu senhor não se preocupa comigo de lo que há em casa, e ha posto em minha mano todo o que tenho. Não há outro maior que eu em esta casa, e nenhuma coisa me há reservado senão a ti, porquanto tu eres sua mulher. E ele não aceitou. Como, pois, haria eu este grande mal? E pecaria contra Deus. Mire usted o caráter de José. Aunque seguramente ele foi tentado, porque dizem que as mulheres egípcias eram as mais hermosas daquela época. Eram muito hermosas. E José era jovem, estava solo, mas ele sabia que ia pecar contra Deus. E não aceitou. Não se deixou influenciar por seus sentimentos, por suas hormonas. Ele usou a inteligência. Amém? Usou a fé inteligente, racional, e não aceitou. A mulher insistiu e ele não aceitou. Hasta que a mulher, já cansada de ser rechazada, ela chamou os guardas e disse que José havia tentado atacá-la. E uma vez mais, José foi injusticiado. Mire usted a história de José como foi. Uma história de lutas. Tuvo muitas lutas. Amém? Pero Deus, ao final, lhe deu a vitória. Amém? A mulher chamou os guardas, disse que José havia tentado atacá-la, e ele acabou sendo echado em la cárcel. Pero allí em la cárcel também foram echados o copeiro e o panadeiro del rei de Faraó. E ambos tiveram um sonho, e José pudo interpretar os sonhos del copeiro e del panadeiro. O sonho del copeiro dizia que em 3 dias ele volveria a entregar a copa em la mano de Faraó. E del panadeiro dizia que em 3 dias ele seria ahorcado. E se cumpriu. Ambos os sonhos se cumpriram. E José pediu que o copeiro se acordara dele quando estivera com Faraó. E aún passaram 2 anos mais, quando Faraó teve um sonho e nadie pudo interpretar o sonho de Faraó. Não houve nadie em la terra de Egipto que pudesse interpretar o sonho de Faraó. Foi quando o copeiro se acordou de José, que estava em la cárcel, e mandou chamá-lo. Amém? E José vindo, Faraó estava sem entender aquele sonho, e José pôde interpretar o sonho de Faraó, que vendria
em Egipto 7 anos de abundância, muita abundância. E traz estes 7 anos de abundância, vendriam 7 anos de hambre, de miséria, de sequia na terra. José não apenas interpretou o sonho de Faraó, como deu um conselho a Faraó, que ele quintara a terra, que ele, todo o que a terra dera, todo produto da terra, que ele separara uma parte, que guardara, almacenara, para que quando chegassem os anos de miséria, de hambre, a gente não passara hambre em Egipto, não houvera miséria em Egipto. E Faraó se agradou. Faraó se agradou destas palavras de José. Amém? E pôs José como governador de Egipto. Amém? Mire usted, mire como as coisas se deram, como as coisas sucederam. Ele que estava em la cárcel, injusticiado, ele que havia sido vendido por seus irmãos, agora havia sido posto como governador. Amém? José disse para Faraó: proveia-se a hora, Faraó, de um varão prudente e sábio, e ponga-lo sobre a terra de Egipto. Haga isto Faraó e ponga governadores sobre o país, e quinte a terra de Egipto em los 7 anos de la abundância. E juntem toda a provisão destes buenos anos que vêm, e recorram o trigo bajo la mano de Faraó, para mantenimento de las cidades, e guardem-lo. E este aquela provisão em depósito para o país, para os 7 anos de hambre que haverá em la terra de Egipto, e o país não perecerá de hambre. E o assunto pareceu bem a Faraó e a seus servos. E disse a Bíblia que dijo Faraó a seus servos: acaso acharemos a outro homem como este, em quem este em ele o Espírito de Deus? Mira usted, Faraó nem conhecia ao Deus de José, pero ele pudo reconhecer a Deus através de José. Amém? Através de sua fidelidade, através de sua sabedoria, ele pudo reconhecer que Deus era com José, que o Espírito de Deus estava com José. Amém? E disse o Faraó a José: pois que Deus te ha hecho saber todo isto, não há entendido nem sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tu palavra se governará todo mi pueblo. Solamente en el trono serei eu maior que tu. Dijo además Faraó a José: he aqui, eu te he posto sobre toda a terra de Egipto. Amém? Então Faraó quitou su anillo de su mano e lo puso em la mano de José, e lo hizo vestir de roupas de lino finíssimo. Amém? E puso um collar de ouro em seu cuello. O anillo representa autoridade. Amém? Faraó puso seu próprio anillo em la mano de José, e lo hizo subir em seu segundo carro, e pregonaram delante de ele: dobrad la rodilha, e lo puso sobre toda a terra de Egipto. E dijo Faraó a José: eu sou Faraó, e sem ti ninguno alçará su mano nem su pé em toda a terra de Egipto. Amém? E José
era de idade de 30 anos, quando foi apresentado delante de Faraó e posto como governador de Egipto. Amém? José tinha 30 anos. Com quantos anos ele foi vendido como escravo? Quantos anos? Quantos anos tinha? 17 anos. 17 anos foi vendido. Aos 30 foi posto como governador de Egipto. Ele, segundo o homem mais importante de Egipto. Amém? Se passaram 13 anos. Amém? 13 anos de quê? De lutas, tribulações, persecuções, injustiças. Pero José nunca perdeu sua fé, nunca perdeu sua confiança, nunca desistiu da fé, nunca se rebelou em contra de Deus. Ele foi fiel, e porque foi fiel, ele foi engrandecido, ele foi enaltecido, ele foi honrado por Deus. Amém? Então se verifique você que há muitas coisas que a pessoa tem que esperar, ela necessita ter paciência. É como Davi dijo no Salmo, ele dijo: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou a mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Uno tem que esperar com confiança, com paciência. Amém? Não é querer ver soluções mágicas, imediatas. Não. Você tem que permanecer fiel à palavra de Deus, e Deus lhe vai engrandecer também. Eu estou seguro que, como Deus foi com José, Deus é com você também. Amém? Deus é comigo também. Amém? Como Deus foi com José, Ele é com nós outros. Pero nós outros também temos que ser com Deus, como José foi com Deus. Amém? Me explico? Você tem que ser com Deus como José foi. Tem que ser fiel, permanecer apoiado em sua palavra, apoiado em suas promessas, e Ele vai ser uma obra grande em sua vida. Não há problema que você não pode vencer. Quizás como José, hoje você esteja solo, hoje você não tenha a nadie a seu lado, está solo. Você não pode contar com nadie, você não pode contar com sua pareja, não pode contar com seus padres, não pode contar com seus amigos, com nadie, mas você pode contar com Deus, porque você não está solo. Ele não lhe vai abandonar, Ele não lhe vai defraudar. Amém? Amém? E eu quero ser uma oração agora por você que está disposto a ser um pacto com Deus nesta manhã, uma aliança, um compromisso com Deus, de fidelidade a Deus. Amém? Você está disposto a assumir esta fé neste Deus vivo. Amém? Esta fé. Você não vai deixar, não vai permitir que nada e nadie lhe aparte da presença de Deus. Amém? E Deus lhe vai dar a vitória, e através de sua vitória você vai conduzir sua família à vitória também. Amém? Porque naqueles 7 anos de hambre, os hermanos de José, a família de José, vindo a Egipto para buscar alimento também, e toda a sua família foi preservada, sua família foi salva, porque José era governador de Egipto. Amém?
José trajo sua família, seus irmãos, porque ele tinha um coração limpo, era um homem de Deus, não era rancoroso, não quis vingar-se, não, puso sua família, seus irmãos em lo mejor de la terra de Egipto, deu lo mejor para eles, e eles foram salvos de hambre, não se moriram de hambre, amém? E através da sua fé, de sua fidelidade, você vai salvar sua casa, você vai salvar sua família, você vai salvar a seus filhos, que hoje quizás estão perdidos em los vícios, estão com muitos problemas, mas você os vai salvar, você vai salvar sua pareja, amém? A palavra de Deus diz: crê em el Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa, tu família, e por la fé você e sua família será salva, através de sua fidelidade, através de seu testemunho de fé, sua família será salva também, em nome de Jesus, amém? Então, se você quer entregar-se a Deus, rendir-se a Deus, e nesta manhã, de todo o seu coração, a ser de Jesus, o único Senhor, o único Deus em sua vida, então, venha aqui adelante que vamos orar em seu favor neste momento. Você que quer rendir-se, você quer entregar-se de corpo, alma e espírito em las manos deste Deus vivo, venha adelante agora, em nome de Jesus. Cerre os olhos, põe a mão em seu coração, vamos falar com este Deus vivo agora. Eu sei que tus olhos, Senhor, sempre estão atentos a nós outros, tus olhos estão postos em nós outros, e o Senhor jamais nos abandonará, jamais se olvidará de nós outros, aunque venham lutas, aunque venham tribulações, momentos difíceis, o Senhor nunca nos desamparará, o Senhor nunca vai desamparar estas pessoas que estão aqui, pessoas que han venido hacia adelante, haciendo pacto, haciendo uma aliança, compromisso com o Senhor, pessoas, ó Deus, que se estão entregando ao Senhor nesta manhã. Elas escutaram tu palavra, Senhor, escutaram atentamente e reconhecem que não há outro caminho a seguir, não há outro Deus, não há outro que lhes pueda salvar, que lhes pueda dar vida, solamente o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vem sobre tu povo agora, vem para envolver estas pessoas com tu presença, vem para tomá-las, ó Deus, em tus braços, meu Padre, e perdonar seus pecados, perdonar seu passado. Elas não querem mais falhar, não querem mais pecar, não querem mais seguir a seus impulsos carnais, humanos, não querem mais escutar a voz do coração, a voz da emoção. Elas querem escutar a voz da fé, elas querem escutar tu palavra, obedecê-la, praticá-la. Espírito Santo, toma estas vidas agora em tuas mãos,
Toma tu povo em tuas manos, Senhor, e dá a eles uma nova vida. Dá a eles fé, perseverança, determinação, um espírito de perseverança, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Abre com Deus a hora. Diga ao Senhor Jesus que usted lo quer, usted lo ama, usted lo necessita. Abre com Deus neste momento. Entregue-se a hora a este Deus vivo. Diga a Ele que Ele é todo para você. Você quer andar de acordo com sua palavra, você quer ser fiel à sua palavra. Entregue-se a Deus, rinda-se a Deus a hora, rinda-se a hora a este Deus vivo. Assuma um compromisso com Deus de fidelidade. Ó Espírito Santo, meu Senhor, vem sobre o teu povo agora, Espírito Santo. Vem a envolver estas pessoas com tua santa presença, meu Deus. Vem para tomar estas vidas em tuas santas mãos, Espírito Santo. Vem sobre eles a hora, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Perdona seus pecados. Salva estas vidas, meu Deus. Penetra tu poder sobre elas. Penetra tu poder para liberá-las a hora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, entre nestas vidas, Senhor, e hás cumprido palavra, hás cumprido palavra, tu profecia-me, Senhor, em nome de Jesus, hás cumprido palavra a hora, em la vida destas pessoas, meu Padre. Abraça estas pessoas, dá uma nova vida a tu povo. Cambia estas vidas, meu Padre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.